Presidente, a semana passada o IPCA veio bem abaixo do que todo mundo esperava, foi considerado uma surpresa. Aí fica a pergunta, há praticamente uma semana da reunião do Copom, será que haveria também uma surpresa do lado da taxa de juros? O Banco Central vem sinalizando para o mercado, para a sociedade, que a inflação está em processo de convergência para o nosso objetivo, que é 4,5% de inflação medida pelo IPCA no final de 2012. Esse processo iniciou lá atrás, nós estivemos, inclusive, conversando em setembro do ano passado, quando o Banco Central dizia que a partir de outubro a inflação cairia, a inflação para o consumidor cairia. Como vem caindo de 7,30 no seu pico lá em setembro do ano passado, agora, com esse número de março, está na faixa de 5,20. Ou seja, a inflação vem convergindo para o nosso objetivo conforme esperávamos. Esse processo de convergência, obviamente, às vezes é um pouquinho mais rápido, às vezes um pouco mais devagar. Ele não é, digamos, linear, homogêneo ao longo dos meses. Então, nós podemos ter à frente também uma surpresa onde a inflação convirja, mas convirja numa velocidade diferente. Mas o importante, João, é que o nosso objetivo, que nós perseguimos, de inflação de 4,5% em 2012, está sendo bem encaminhado. Nós estamos confiantes em relação a essa meta. A política monetária, a política econômica como um todo, trabalhou com esse objetivo, ou seja, de trazer essa inflação para 4,5% em 2012. Na ata da última reunião, vocês escreveram lá que a taxa de juros viria por um nível um pouco acima do nível histórico mínimo, que foi 1,85. Então, isso foi interpretado como se a taxa de juros viria para 9% agora na próxima reunião do Copom. Essa inflação mais baixa enseja uma mudança na leitura desta frase? Nós dissemos nos nossos documentos que no futuro havia uma probabilidade elevada de que a inflação convergisse para esses níveis ligeiramente acima dos mínimos históricos para a Selic. Creio que essa afirmação é uma afirmação de futuro, né, que depende das condicionantes da inflação. A inflação vem caminhando conforme esperávamos na nossa convergência. Então, no momento, essa comunicação do Banco Central, ela permanece válida. Naturalmente, nós temos reuniões de 6 em 6 semanas, temos uma reunião na próxima semana, teremos a seguinte 6 semanas após a reunião de abril. Enfim, o Banco Central terá sempre que avaliar as condições internas e externas, as suas projeções, o objetivo de inflação, mas no momento que eu posso te dizer que o processo de convergência para a meta de inflação de 4,5% vem sendo, digamos, alcançado, vem apontando na direção que nós gostaríamos de ver a inflação nesse momento. O senhor sempre disse que o Banco Central trabalha para trazer essa inflação, para convergir para a meta de 4,5% este ano. Com os resultados até agora, o senhor já está seguro que vamos para o 4,5%? Nós temos sempre que avaliar as condições. Os resultados que temos até o momento indicam que as nossas projeções estão bem calibradas, projeções de inflação no centro da meta em 2012, estão bem calibradas e creio que o que tem ocorrido com a inflação no Brasil aponta nessa direção. Não somente os índices de preço ao consumidor, se pegarmos, por exemplo, o índice da FIPE, ele já está em 4,30, abaixo do que seria o centro da meta de inflação, 4,5%. Se nós pegarmos os índices no atacado, o índice ao produtor, nós tivemos, no começo de 2011, tínhamos índices no atacado de cerca de 14%. Hoje o índice no atacado está abaixo de 2%, a inflação acumulada em 12 meses. O índice de preço ao produtor estava na faixa de 8% no início de 2011, hoje está abaixo de 1% acumulado em 12 meses. O índice geral de preço, a inflação do aluguel, como é conhecido, estava em 11,5% no começo de 2011, hoje está em 3,30%. Ou seja, o processo de desinflação no Brasil vem ocorrendo de maneira importante. Por isso, tudo, inclusive pelas nossas próprias projeções, nós estamos seguros em relação ao processo de convergência da inflação ao consumidor, o nosso sendo da meta de 4,5% em 2012. Agora, durante esse tempo todo, durante a sua gestão, sempre houve uma diferença muito grande entre o que o Banco Central projetava para a inflação e o que o chamado mercado projetava, que esteve sempre acima, ainda está acima. Por que essa diferença é tão grande? Houve o chamado erro de comunicação?
Essa diferença hoje está na faixa de 0,5 ponto de percentagem de inflação no ano. Ou seja, o número mais recente, que foi divulgado hoje, projeta uma expectativa de inflação da média do mercado de 5,06 para a meta de inflação de 4,5%, a nossa projeção em torno de 4,5% para esse ano. Essa diferença foi reduzida de forma significativa hoje, em função dos resultados de inflação da semana passada, que nós vínhamos dizendo já de algum tempo é que, a partir do momento que a inflação, de fato, convirja mais fortemente em direção ao centro da meta, isso daria oportunidade para a sociedade, para os formadores de preço, para os formadores da expectativa de inflação, refletirem melhor sobre a estratégia e fazer as suas revisões, se e quando assim o decidisse. Nós vimos recentemente uma redução da expectativa de inflação significativa, essa que foi divulgada hoje. Essa margem está se estreitando. Imagino que no futuro é possível que haja uma convergência maior entre as projeções de inflação do Banco Central e as expectativas dos participantes de mercado. Um comentário, uma desconfiança recorrente é de que o Banco Central, ao longo desse tempo, colocou um olho na inflação, mas também um olho no crescimento, e que essas duas coisas juntas, esse compromisso duplo, ensejaria a ideia de que, a rigor, o Banco Central não tinha uma meta firme de inflação. Nós tivemos um choque de inflação que começou lá em segundo semestre de 2010 e se estendeu até o primeiro trimestre de 2011. Nós conseguimos, por meio não só das políticas do Banco Central, mas uma estratégia ampla de combate à inflação, trazer, como eu falei, a inflação dos aluguéis veio de 11,5% para menos de 3,5% em 12 meses em março. A inflação no atacado veio de 14% na virada de 2010 para 2011, hoje está abaixo de 2% em 12 meses. E as inflações de preço no consumidor seguiram uma trajetória também já de normalização da inflação mensal a partir de maio do ano passado, mas a inflação em 12 meses ainda cresceu até setembro e a partir dali vem caindo de forma significativa. Ou seja, as políticas do Banco Central foram direcionadas para reestabilizar a inflação e creio que nós estamos conseguindo fazê-lo e nesse momento os números indicam o acerto da política de combate à inflação, de trazer a inflação para o objetivo do Banco Central, que é a meta de inflação de 4,5% ao ano no final de 2012. Durante esse período, o senhor enfrentou algum tipo de pressão política, vamos dizer assim? Não. Inflação no Brasil é algo que todos têm a sua opinião a respeito, né? Então, isso é bom. Isso é bom porque o povo, a sociedade cobra preços estabilizados, inflação baixa, conforme os objetivos estabelecidos pelo próprio governo. Então, há sempre muito debate em torno das políticas, da inflação, dos resultados, e isso torna o nosso trabalho importante. Enfim, temos que sempre estar atento a esses debates, mas, naturalmente, nós sabemos o que precisa ser feito para fazer com que esse processo de convergência da inflação para a meta se materialize. A presidente Dilma nunca forçou a mão numa direção ou noutra? A presidente Dilma confiou a política monetária a este Banco Central, e o Banco Central vem trabalhando desde o início com autonomia operacional, como eu tenho reiterado, como os meus colegas têm reiterado desde o início dessa administração em janeiro de 2011. Agora, presidente, as projeções para 2013 mostram a inflação em elevação. Claro que, olhando de hoje, é apenas uma projeção, mas se essas projeções se confirmarem, o Banco Central estará pronto a fazer um novo ciclo de aperto para domar a inflação novamente? Nesse momento, as projeções de inflação para 2013, pela distância entre hoje e final de 2013, por um lado, e pela complexidade desse cenário que vivemos da economia global, a nossa visão, a minha visão, de que os riscos associados a essas projeções são riscos de inflação menor. Nós temos aí um cenário internacional de economia crescendo menos do que cresceu no ano passado. Este ano, o ano que vem também vai ser de baixo crescimento em relação ao histórico. Nós temos a questão europeia, que é uma questão agora fiscal, e nós sabemos que problemas fiscais tomam um tempo para serem dissipados, ou seja, o crescimento deve se manter abaixo da média histórica nesse e no próximo ano. Nós temos a recuperação da economia americana, há riscos envolvidos, né? Especialmente no início de 2013, mas nós entendemos que é um setor da economia global que apresenta maior dinamismo nesse momento.
Nós temos uma China, né, que desacelera o crescimento. O próprio governo chinês, há um mês e pouco, anunciou uma meta de 7,5% de crescimento, revisando para baixo o crescimento chinês. Nosso entendimento é que a ampla condição da China arquitetar um pouso suave de sua economia, mas, ou seja, cresce menos do que cresceu no passado. Esse cenário é um cenário, eu diria, de neutro para desinflacionário, cenário global. Ou seja, o cenário externo vai ajudar a reduzir a inflação aqui no Brasil? Enfim, a não, pelo menos não aumentar a inflação e ajudar o Brasil a não só convergir para a meta de 4,5% este ano, mas fazer com que ela se estabilize ao redor dessa meta ao longo dos próximos trimestres passado o ano 2012. É isso que eu perguntaria ao senhor. A inflação chegando à meta de 4,5% este ano, a política do Banco Central é o quê? É segurar a inflação neste nível ou acontecer como 2010, por exemplo, quando ela se descolou e teve o problema não só de 2010, mas até de 2011, quando ela quase que estoura o teto? Não, o objetivo é, uma vez convergida a inflação para o centro da meta, é estabilizá-la em torno desse patamar. Obviamente que a inflação não é uma linha reta que fica em cima de um número qualquer. Então, em algum momento ela pode ser um pouco maior, um momento um pouco menor, mas a ideia é fazer com que ela oscile em torno do centro da meta de 4,5% de inflação. Se lá na frente precisar aumentar juros novamente ou qualquer outro aperto monetário, será feito? O Banco Central nunca abdicou da sua política, né? Isso que vem acontecendo nos últimos 10 anos, 12 anos, desde a implantação do regime de metas de inflação. Cada vez mais o que se tem é que nós conseguimos estabilizar a inflação em torno dos objetivos da meta de inflação com taxas menores do que foram no passado. Crescimento, presidente. No ano passado, 2,7% foi o crescimento do PIB. Este ano, corremos o risco de também ter um número que seja interpretado como frustrante? A nossa visão de crescimento para esse ano, o Banco Central tem explicitado, é que nós vamos crescer mais esse ano do que crescemos no ano passado. E vamos crescer mais no segundo semestre do ano do que cresceremos nesse primeiro semestre. Até porque, no trabalho que nós fazemos aqui no Banco Central e nas demais políticas, há defasagens entre o momento em que as políticas são ajustadas e o impacto final sobre a economia. Então, de tudo que nós fizemos desde o final de agosto, início de setembro, esse processo será mais fortemente sentido ao longo deste ano e mais para o segundo semestre. Então, nós teremos uma economia crescendo mais no segundo semestre do que esse ano, do que nesse primeiro semestre do ano. Em relação a 2013, nós não temos as projeções, mas também pela questão das defasagens das políticas e também das demais políticas que o governo vem adotando, nós imaginamos que em 2013 o crescimento será mais forte do que o crescimento que nós teremos este ano. Então, nós temos aí um período à frente, onde o crescimento pega velocidade, e isso, enfim, está nas nossas projeções, nas nossas avaliações de política para frente. O Banco Central já vê algum sinal dessa revitalização da economia, do crescimento? A economia começa a crescer, não é? Tem alguns indicadores, nós vimos alguma recuperação no investimento já ocorrendo, não é? Nós temos fatores que vão dar sustentação ao consumo, nós temos o salário real crescendo aí na faixa de 4,5%, nós temos o emprego crescendo, o último dado que nós temos foi uma criação de 1,4 milhão de empregos formais na economia. Esse crescimento de salário real com emprego dá um crescimento da massa, o último número que nós temos da massa salarial real, crescendo acima de 6,5%. Ou seja, é um crescimento bastante robusto que vai dar sustentação ao consumo no período à frente. Imaginamos também, nesse período, em 2012, o crescimento do investimento também recuperando e sendo mais forte do que foi no ano anterior. O câmbio, presidente. O governo tomou várias decisões e anunciou que está disposto a tomar mais medidas para segurar o câmbio. A gente pode imaginar que a taxa de câmbios é desse nível para cima em que estamos? Bom, o câmbio, a taxa de câmbio, o regime que nós seguimos é um regime de flutuação, certo? Em determinados momentos nós interviemos mais, o Banco Central tem a sua política de acumulação de reservas, tem preocupações em relação
a questão dos fluxos de capitais, quer dizer, dependendo da intensidade, da velocidade, isso pode se tornar um problema, tanto para a estabilidade financeira lá na frente, quando houver uma reversão, quanto também até pelo próprio processo de convergência dos preços de ativos mais rápido do que deveria ser. Então, nós temos atuado em várias frentes para fazer com que os fluxos de capitais sejam mais estáveis, né? Não tenhamos uma reversão forte no primeiro susto, seja por uma normalização das condições monetárias lá fora, seja porque o risco aumentou no exterior e há uma saída de capitais, como nós vimos, por exemplo, em setembro do ano passado. Então, nós temos que estar sempre preparados para isso. O Banco Central, acho que o governo brasileiro vem fazendo o dever de casa de dar mais estabilidade para esses fluxos, de não fazer um aproveitamento enfim, inocente dessa maior liquidez internacional. Então, nós temos conseguido, digamos assim, ter uma certa estabilidade na área do câmbio, que eu digo, no funcionamento dos mercados de câmbio, mesmo nos momentos de maior estresse, como, por exemplo, setembro do ano passado, nós conseguimos, em pouco tempo, restabelecer as condições e fazer com que os mercados funcionem. Quanto ao Banco Central, continuamos com a nossa política de acumulação de reservas, que, de resto, quando comparado com outros países, né, do nosso grupo, o Brasil tem um volume de reservas de 15% do seu produto, que é, digamos, moderado, quando comparado com China, Índia, Rússia e outros países semelhantes ao Brasil. Podemos chegar a quantos bilhões de dólares em reserva, no horizonte, digamos, até o final do ano? Não há limite. Quer dizer, mesmo que nós quiséssemos manter, se fosse uma política de Estado, manter o nível de 15%, a economia crescendo, naturalmente haveria acumulação ao longo do tempo. Nós não temos esse limite, nós temos uma política de continuar acumulando reservas no momento. A gente percebe que ao longo desse regime de câmbio flutuante, o câmbio no Brasil tem oscilado muito, tanto para baixo quanto para cima, respondendo a situações externas e internas. O senhor está dizendo, o senhor disse agora há pouco, é que nós chegamos no ponto em que a gente já pode acreditar que esse nível de flutuação, ele diminuiu, nós teremos uma taxa mais estável? Não, esse não é o objetivo de política, mesmo porque depende de um sem número de fatores, como você mesmo elencou, inclusive fatores que estão longe do nosso controle, cenário internacional, enfim. O que eu tenho dito é que, com fluxos de capitais mais estáveis, a probabilidade de haver um ajuste abrupto na taxa de câmbio ela é diminuída, né, mesmo nos momentos de maior estresse lá fora. Então, é mais preparando sempre o terreno para manter estabilidade também nessa área, estabilidade que eu digo, que mitigando aí efeitos, repercussões sobre o resto da economia, sobre o sistema financeiro, de movimentos muito bruscos na taxa de câmbio. Então, o laço de reservas internacionais, por um lado, as políticas de ajuste nos fluxos que vem sendo adotadas no país, isso tudo milita no sentido de ter um Brasil mais preparado para esse cenário internacional, que é um cenário de grande certeza ainda. A gente percebe, por exemplo, em 2008 a taxa de juros chegou a 13,75. Depois, ela caiu com a crise em 2009 e voltou a subir para 12,50 e voltou a cair agora novamente. Esse movimento de que a taxa, quando sobe, não sobe mais para o nível anterior, ou seja, sobe, mas sobe para um nível mais baixo, é uma tendência permanente? A gente pode sonhar com taxa sempre caindo na média geral? Não, você vê os dados, tanto a taxa real quanto os ciclos monetários já vêm em um outro patamar ao longo desse processo de aprendizado, que é o nosso regime de política econômica, regime de metas para a inflação, câmbio com flexibilidade, enfim, e disciplina fiscal, tem permitido ao Brasil estabilizar a inflação em torno das metas e fazer com que ela oscile ali em torno da meta. Às vezes desvia a política utilizada para corrigir isso. Os ciclos monetários existem e vão continuar a existir. E é verdade que nesse período tem se conseguido fazer mais em termos de estabilidade da inflação com menos, em termos do uso do instrumento. Isso tem a ver com as demais políticas, é importante a disciplina fiscal, fundamental para que isso ocorra, e também o próprio aprofundamento do sistema financeiro, do sistema bancário, né? Hoje nós temos um crédito que era 1/4 do PIB, hoje é metade do PIB, temos acesso aos serviços financeiros em geral, hoje são 5.500 municípios que têm acesso, 94% desses municípios têm 5 ou mais pontos de fornecimento de serviços financeiros, coisa que em 2000 eram apenas 18% dos municípios que tinham esse tipo de
de fornecimento de serviços financeiros. Então, esse aprofundamento, naturalmente, faz com que, com menores variações do instrumento, você consiga atingir melhor os seus objetivos. Presidente, essa iniciativa do governo, do Banco do Brasil e Caixa Econômica de reduzir os juros, reduzindo o spread bancário, gerou uma discussão. Esse é um movimento artificial político ou é o contrário? Os bancos privados estão cobrando demais dos seus clientes? Qual é a sua análise? Bom, o Banco Central tem uma agenda já de algum tempo e continua nesse esforço de fazer com que os spreads no país caiam, né? Que haja uma convergência em relação ao resto do mundo nos nossos spreads, né? Nós temos várias iniciativas inclusive recentes, como por exemplo a redução da central de risco de crédito, o valor mínimo registrado de operações de crédito de 5 mil para 1.000, englobando aí 96% de todas as operações de crédito que ocorrem no país. Com isso, é mais uma ferramenta para reduzir essa assimetria de informações, para reduzir uma das causas, digamos, do spread. Recentemente, também no final do ano passado, neste ano, nós estamos liberando aí até 30 bilhões de reais de compulsório para irrigar a liquidez nos bancos de menor porte, também bastante ativos no crédito, principalmente no crédito ao chamado middle market, as empresas de menor porte, as pessoas físicas, isso também no sentido de dar maior competição ao mercado de crédito. Então, há uma série de iniciativas do Banco Central também, em sintonia com iniciativas do governo, para, digamos, fazer com que o spread no Brasil converja para níveis mais comparáveis aos níveis internacionais. Né? Tem espaço para cair mais? Tem espaço para cair mais. Em relação à estratégia de banco A, B ou C, seja ele público, privado, nacional ou estrangeiro, o Banco Central, como regulador, não comenta estratégias de preço de instituições individualizadas. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Prazer, João.